Boa noite, gente! Estamos começando a live da Solo, uma live super especial, feita com muito carinho para vocês. Vamos ver se o pessoal vai entrando, esperar um pouquinho, testar o som, vamos ver se tá ok a imagem aí também. Bom, gente, eu vou me apresentar rapidamente e a gente vai falar um pouquinho dessa live, vou explicar para vocês como vai ser hoje. Eu sou a Ju Pavese, produtora artística na Solo Cultural, e hoje quem está aqui também me ajudando é o Alexandre Panhan, que também é produtor na Solo, ele é nosso diretor hoje, vai ficar aqui na parte técnica, nos auxiliando. Tá? E como que vai funcionar a nossa live? Nós vamos dividir em 3 blocos. No primeiro bloco, eu vou conversar com o Giovanni Lohner, trombonista da Fred Groovers. Ele vai falar um pouquinho do processo, né, de como foi a criação do clipe Alquimia. E depois, no outro bloco, a gente vai falar com a Larissa Coelho, que é a atriz, a musa principal aí do clipe Alquimia. O Giva vai trazer também uma cena aqui para a gente comentar, uma cena do clipe que ele escolheu, não sei ainda que cena é. A Lari também vai trazer uma cena especial para ela, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. E no último bloco nós vamos conversar todos juntos e vamos ver um pouquinho de bastidores, as fotos, curiosidades, o que rolou, eles vão contar tudo pra gente, tá bom? Eu quero aproveitar para falar que são 2 lives, gente. São 2 lives. A semana que vem, no domingo, dia 6, nós vamos ter outra live. Então, essa live aqui, nós vamos falar do processo, né, de criação do clipe. Nós vamos trazer algumas curiosidades, né? E nós vamos falar dessa parte antes da parte técnica, né? Como que é a criação, como que é o processo de construção de um clipe. Na semana que vem, na próxima live, a gente vai falar mais da parte técnica. Nós vamos receber o Felipe Filgueiras, que é roteirista, diretor, produtor, tem uma produtora, Cineville, com trabalhos incríveis. E ele vai falar, então, bastante dessa parte técnica, tá? Para quem tem interesse em saber como funciona essa parte, nós vamos falar de roteiro, de enquadramento, fotografia, enfim. E para a gente conseguir permear, né, essa live da semana que vem, nós vamos usar aí como tema um clipe que o Felipe produziu, que é da banda Sangrena, que também é da cidade de Amparo. E nós vamos receber também o Luciano Fedel, que é o vocalista da banda, para falar como que foi o processo com ele. Então, são 2 lives, tá? Elas são um pouquinho diferentes, mas é para a gente entender como é o processo da criação de um clipe, desde a parte, né, toda a parte criativa, a banda, como a banda participa desse processo, e depois a parte técnica na semana que vem. Essas lives, elas estão sendo produzidas, elas vão ficar salvas, tá, gente? E aí vocês podem compartilhar, vocês podem curtir, mandar aí para os amigos, a gente agradece bastante. E eu quero aproveitar também para dar mais um recadinho aqui, antes da gente começar, que essas lives, elas estão sendo produzidas através do edital do Concult. Vou pegar a colinha aqui para poder falar para vocês. Esse edital, ele foi um instrumento de fomento a projetos culturais, propostos, né, pela classe cultural de Amparo, onde os artistas enviaram projetos nos mais variados formatos, e a gente está aqui fazendo a live porque os projetos não podem incentivar aglomerações, eles, né, por conta da pandemia, são todos online. Esse edital foi viabilizado pelo Concult, que é o Conselho Municipal de Cultura, daqui de Amparo, que dispôs de verba do FAIC, Fundo de Amparo e Incentivo à Cultura, para amparar a classe artística municipal durante a pandemia. Então já fica aí nossos imensos agradecimentos ao pessoal do Concult por essa iniciativa. E é isso, gente. Semana que vem tem live de novo. Vamos aprender aí como é que é o processo, como que funciona, se você tem uma banda, se você tem curiosidade, se você quer produzir um clipe também, a gente vai descobrir tudo nessas 2 lives, tá bom? Então vamos começar então.
põe apostos para me ajudar aqui. Vamos chamar o Giva, que vai participar aqui com a gente. Vamos começar a live, bater papo e contar aqui tudo. Giva, não vai esconder nada, hein? Oi, Boa gente, boa noite, Giva. noite. Prazerzaço estar aqui Obrigada, com viu? vocês. Pô, eu que agradeço. A gente agradece muito de você ter topado aí contar essa história pra gente. Esse clipe ficou tão lindo. É, se apresenta aí rapidamente, Giva, para a gente poder começar o nosso papo. Me chamo Giovanni Lohner, sou trombonista da Fred Groovers, também sou arranjador e compositor da música Alquimia, da Fred Groovers. Interessante essa parte, hein, Giva? Então você vai poder falar super bem. Inclusive, uma das coisas assim que eu queria começar já para a gente poder ir dando um start e aos pouquinhos todo mundo entendendo. Que você falasse um pouquinho sobre esse tema, alquimia, o que ele traz assim para a gente, para depois também o pessoal, quando assistir o clipe, entender melhor toda essa ideia, o que você queria trazer. Então, essa música, na verdade, ela surgiu por coincidências assim que foram acontecendo individualmente com alguns membros da banda, né? Porque aconteceu que eu estava inspirado, assim, né? Sempre gostei dos temas holísticos, temas alternativos, medicinas naturais, alquimia no geral mesmo, né? E desde o nosso EP, Groove na Cabeça, a gente já tinha essas menções, né? Você pega a contracapa do Groove na Cabeça, eu já tinha lá uma menção sobre eu estava vestido de Verdade. alquimista com um livro do Paracelso na mão. Falei, isso em 2016, né? Falei, nossa, e no dia do lançamento do EP, lá no Engenho, em Amparo, me veio essa música. Foi do dia 22 de outubro de 2016. Aí eu comecei a escrever, só que ela não tem nada a ver com o que ela é hoje, assim. Ela tinha uma letra literal, assim. Então falava de alquimia, da tábua de esmeralda, falava sobre Hermes Trismegisto e tudo mais, um monte de coisa, assim, né, referente ao tema alquimia. E aí aconteceu que o Danilo também estava se envolvendo literalmente com a alquimia, né? Eu fui saber isso depois, mas ele já estava dentro, assim. Então essa é uma das coincidências, né? Aí depois alguns membros foram tomando gosto pelo tema também, né? E seguir esse caminho das medicinas da floresta, que a gente chama, né? Rituais e tudo mais, assim, de cura interna e externa, física, mental e espiritual, né? E aí teve um dia que a gente estava conversando sobre a música, assim, apresentei a música para o pessoal, o Danilo já falou, nossa, é sensacional, imagina um clipe dessa música, aí na hora já, pá. E aí, só que a letra ainda continuava sendo um negócio literal, assim. E eu falei, não, algo de errado não tá certo aqui ainda. E aí começou a acontecer todo aquele reboliço político, né, estrutural, social, econômico, assim, do Brasil. Eu falei, não, essa música, ela tem que... o papel do artista é contextualizar, né, o cenário social que acontece ao redor, né? É uma forma das expressões. Então, eu me ligo muito nisso. Então, a alquimia passou de literal para metafórico, assim. Então, a alquimia, ela deixa de ser uma palavra literal para se tornar um ideal. Então, você pegar a letra da música mesmo e ler com muita atenção, assim, tem menções aí Eduardo Galeano, Angela Davis, até Pablo Neruda, assim, que era uma coisa que eu estava me ligando muito na época que eu estava escrevendo a letra, assim, a letra nova. E aí deu que Danilo também veio com algumas ideias, aí o Kaique também ajudou nos arranjos, assim, onde dava um bloqueio criativo, assim, e todo mundo contribuiu bastante, o Raul, o Manu, o Chinelo também. Então foi uma construção coletiva da música para que ela se tornasse o que ela é hoje, assim, né? E é isso, por enquanto, que eu tenho para falar da música em si. Depois, aí, isso do tema, né? Era uma coisa literal, foi virando uma coisa metafórica e tal. Essa construção do clipe veio assim, junto com essa construção que vocês tiveram da música nova, ou não? Veio depois, foi um outro processo, levou
teve um tempo, um espaço? Como que é, assim, começar a criar a ideia de um clipe? É só pela letra? Como que foi para vocês? Quando eu estava escrevendo a letra, assim, e os arranjos e a harmonia, eu já pensava no clipe como que ele poderia ser, né? E eu passava em alguns lugares, assim, durante as viagens, antes da pandemia, obviamente, viajava para algum lugar e eu ficava me ligando, assim, né, em locações, e até tinha lugares, assim, que falavam, não, se um dia o clipe rolar, a gente vai ter que fazer aqui, e aí eu ficava doido, assim, né, então eu já escrevi a letra já pensando no clipe, e pensando no clipe já vinha a letra também, e aí foi num momento também que coincidiu, deu com a minha namorada, a gente assumiu um relacionamento, assim, e acabou pela figura dela, acabar inspirando até um pouco, assim, um pouco não, né? Inspirou bastante na letra, assim, Olha, no eu não contexto. sabia Então, a dessa. Giovana também faz parte da inspiração. Um beijo, Giovana. Que legal. Beijo, Gi. Que legal, Giva. Mas assim, aí teve, depois veio um outro processo, deixa eu só entender se foi isso. Depois veio um outro processo que acho que é já quando uma banda, ou enfim, um grupo, um cantor, já começa a procurar mesmo uma produtora ou alguém que vai executar esse clipe. E por mais que você tenha ideias, né, coisas que você já formatou, sempre vem, né, essa produtora para somar e para, enfim, foi isso, teve toda essa construçãozinha e depois vocês já partiram em busca de alguém para executar ou não ainda? Conta pra gente essa degrau por degrau aí. Então, quando a gente foi gravar a música em si, a gente contou com vários produtores, né, de peso, assim, de renome, né? O Luan Casado, que trabalha com a Francisca Lombre, um grande Uhum. amigo. O Felipe Kogo, que também trabalha com a Francisca Lombre, e um grande amigo também. Aí ele apresentou um estúdio no qual a gente foi gravar Alquimia, né? Então, a partir dali, a gente viu que o Uhum. negócio estava mais sério, assim, né? A gente tinha subido um degrau de ter tanta produção e o equipamento que a gente usou, o estúdio de ponta, assim, que a gente gravou lá em Piracicaba. E aí a gente falou, não, já que a música tá vindo dessa maneira, o clipe não pode ser menos que isso, né? E aí a gente falou, não, a gente vai gravar um Legal. clipe, então, a gente bateu o martelo, a gente fez algumas reuniões para decidir e angariar recursos para poder executar, né? Então, aí Uhum. eu tinha alguns contatos já e acabei indo atrás, ligo aqui, mandei e-mail ali, zap zap e tudo mais, sinal de fumaça, aí Começa a correr chegando atrás. acabei chegando nessa produtora lá de Campinas. Aí a gente trocando ideia, assim, pelo WhatsApp, falei, a gente tá afim de fazer um clipe de uma música tal, tal, tal. Aí na hora já pegaram a ideia assim, falou, nossa, velho, sensacional, isso daí tem um leque de infinitas possibilidades pra gente trabalhar, né? E quando a gente foi atrás disso, a gente bateu o martelo, aí aconteceu que a gente começou a juntar várias ideias, eu já tinha algumas ideias, né, quando eu estava escrevendo a letra. Danilo também, sensacional, ele é o nosso roteirista interno da banda. Uhum. Aqui, tá rolando aí para vocês? Aqui para mim travou minha tela. Muito rapidamente, assim, no geral tá rolando legal. Tá? Tô te Tá. ouvindo. E aí a gente começou a juntar algumas ideias e tal, antes da pandemia, né? A gente falava de Uhum. locações, de lugares, e o Danilo também tinha todo o aparato alquímico lá na casa dele, assim, literal, sabe? Tudo que você imaginar. E a gente Nós teve. vamos ver isso aí. E a Nós vamos gente. mostrar isso aí. Quando a gente alcançou, acho que 9 mil likes na nossa página do Facebook, a gente fez um vídeo. 8 mil ou 9 mil likes. Que era. Eu não lembro o nome do vídeo agora, mas tipo, a cartomante, assim. A gente gravou numa Eu salinha dele lá lembro que ele. desse vídeo. É muito engraçado. E aí a gente gravou numa salinha lá onde ele pratica a alquimia dele, né? E Uhum. já tinha vários aparatos lá, né? Então quando a gente falou, não, a gente vai fazer o clipe e tal, já tinha tudo. Aí o Danilo falou assim, mostrou as coisas que ele tinha, a gente, velho.
sabe aquela lágrima que escorre assim e fala, que da hora, já tem tudo já, velho. Foi bem massa. Tão gostoso essa parte, né, de se empolgar com a criação, de imaginar como que vai ficar. E a gente sabe, né, tive a oportunidade de já trabalhar um pouco nessa parte, de fazer alguns cursos nessa área, e a gente sabe que não, muitas vezes não fica como a gente imaginava, às vezes fica muito melhor, e às vezes sai uma coisa que você fala, nossa, cara, era tipo, sim, era isso que eu tava pensando, né? É muito legal esse processo, eu acho que é uma das partes mais gostosas mesmo, né? Vamos falar um pouquinho do clipe em si, porque aí vocês chegaram nessa produtora, a produtora pescou a ideia, vocês também já estavam todo mundo engajado, todo mundo, né, nessa frenético para Sinestesia, fazer, né? total. E aí vocês precisavam. Como é que foi assim? Vocês tinham um roteiro, ok, estavam começando a criar o processo, já estava indo para o processo com a produtora. Vocês precisavam escolher uma atriz, vocês era uma atriz só, era mais de uma atriz, não era uma atriz, não tinha alguém. Como é que foi? Porque tem a Lari, né, que depois a gente vai conversar com ela. Como é que foi essa questão aí de ter uma atriz no clipe? Eu acho que, prioritariamente, na escolha, foi a questão da representatividade, né? Como eu e, obviamente, a banda, a gente se liga nos movimentos, né? Então, a gente pensou, não, mulher negra, né? O povo originário e tudo mais, assim, já carrega uma grande força ancestral, né? Eu vejo assim Com certeza. como uma magia natural inerente do ser humano, assim, né? Então, falei, não, tem que ser uma mulher e tudo mais. E aí eu fui assistir Anjo Negro na Casa do Teatro e a Larissa estava, acho que é esse mesmo. A Larissa estava participando. Maravilhosa naquela peça, incrivelmente naquela peça, estava muito sensacional. Nossa, demais. E aí ela tinha aquelas pinturas assim e tal. Falei, mano, já me veio aquela imagem, sabe? Então, quando a gente fez o desenho para a capa do single Alquimia, já foi usada a figura dela como referência. Né? Olha que legal! Se vocês quiserem Bacana jogar no mesmo. Google aí Alquimia da Fred Groovers, aquela Verdade, arte... muito legal, muito legal. Tem uma Larissa, negra inclusive. linda, né? A Olha Larissa. só. E aí, falei, não, a gente tem que ser uma mulher tal. E a gente tinha até pensado em coisas sobre o ciclo feminino, né? Do sagrado feminino e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, tinha que ser uma mulher para fazer, porque a mulher já detém o poder por natureza, né? É um ser supremo superior, assim, então tinha que ser. E aí a gente acabou contatando a Larissa, ela super topou a ideia, assim, maravilhosa, né? Não tem nem palavras para expressar, assim, o quanto a gente agradece e sempre vai ser eternamente grato, assim. Não, ela ficou sensacional mesmo. Foi muito legal você trazer essa questão da representatividade, até para quem está assistindo, quem tem banda, que quer fazer um clipe. Muitas vezes, assim, uma produção interessante é quando você realmente coloca esses signos, né? Esses elementos que têm um significado, que tem ali seja uma forma de protesto, seja uma forma de representatividade, enfim, né? A gente sempre, acho que na hora de roteiros, criar roteiros, é bem importante que a banda se expresse, né? Você acha que vocês conseguiram, assim, se expressar, colocar o que vocês queriam? Porque, né, eu como espectadora do clipe, acho que fizeram isso lindamente, assim, né? Não só a Lari como representatividade, mas outras coisas aí depois a gente vai mostrar que né, representam, tem uns signos, né? Tem alguns signos no clipe. Que você poderia, assim, falar um pouquinho para o pessoal? Aliás, gente, quem não assistiu o clipe, nós não vamos passar ele inteiro aqui na live, porque realmente ficaria muito longo,
Mas, gente, acessa. Eu vou pedir pro nosso querido diretor aqui, Alexandre Panhan, deixar o link do YouTube dos meninos com o clipe Alquimia. Assistam, gente, é sensacional o clipe. E aí vai ser legal que a gente vai conseguir. Ah, olha lá, o Panhan pegou a referência, olha que bacana. É a Larissa, e inclusive Sim, essas sensacional. pinturas no rosto foi baseado, né, na maquiagem do Anjo Negro, com qual ela estava. Que bacana, olha, eu não sabia E disso. essa Muito arte aí legal. também ela foi usada como referência para o clipe, né? Porque aí tem muita metáfora, muitas É coisas verdade. sobre a quinta essência da alquimia, então tá tudo aí, né? Essa também foi um brainstorm que a gente teve com a banda toda, assim, para chegar Ficou nessa arte. sensacional. Foi feita pelo Tila Bairro Nuevo, lá de Campinas, um artista incrível também, que fez a nossa capa do Groove na Cabeça também, e tá sempre na Que parceria com também a é muito gente. bonito, é muito legal. Sim. Ficou lindo, muito legal. Obrigada, Panhan, você trazer aqui pra gente ver. Então, gente, acessem o YouTube dos meninos da Fred Groove. Zolage colocou. Ah, essa é a foto, acho, né? Deve ser de Esse alguma daí capa. é o vídeo de 9.000, 8.000, acho que é a Vidente, se não me engano. Ah, assistam também, porque é muito engraçado, é muito sensacional esse clipe, esse vídeo. E assistam o clipe, gente. Assistam, vão lá, dá uma força, curte e vocês vão entender melhor todo esse nosso papo aqui. E aí, voltando, Giva, essa coisa dos signos, né? Eu acho que o clipe tem totalmente, assim, né, essa pegada, assim, de vários signos e tal. O que você pode falar, assim, contar pra gente sobre isso? Então, ao mesmo tempo que a música, por si só, a letra já traz Uhum, uma metáfora, assim, o clipe também tem essas metáforas, né? O clipe começa com a gente numa busca, né? A gente está lá na busca, a gente está trilhando o nosso caminho ali, até a gente chegar e encontrar alguma coisa, mas a gente, durante todo esse percurso, a gente está lá passando perrengue, tá suado, tá sujo, tá dentro da água, tá, sabe, passando perrengue mesmo, que tá todas as metáforas ali, né? As pessoas precisam ver além do que tá sendo passado do óbvio ali. E aí é isso, a sim. gente tá lá, tá com um mapa, a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente precisa passar por aquelas provações, né? E aí até que a gente encontra com a Larissa, e aí essa deidade da floresta na qual a gente encontra oferece pra gente essa alquimia, que é a transformação, né? Que a gente tem o estado alterado de consciência, no qual ela oferece uma coisa pra gente, a gente toma, e que tá sendo um processo de alquimia ali, que ela pinga a gotinha e tal. E a gente toma e a Uhum. gente tá deitado, mas, assim, você vê o olho mexendo, assim, né, no REM, mas a gente tá lá na cachoeira, tá nas pedras, né, tá se banhando na cachoeira. E ali é onde a gente tá no plano astral, né, a gente tá na nossa cura interna ali. Então, também é uma metáfora, né. Depois, quando vai chegando pro Sim. fim do clipe, aí essa metáfora fica mais forte, na qual a gente destrói para renascer, né? Partindo para um ponto de vista do hinduísmo, assim, para quem conhece a história de Shiva, é isso, né? Destruir, nada se transforma pacificamente, né? Para se transformar absolutamente, precisa ser destruído. Então, ao mesmo tempo que a alquimia é esse ideal, né? Transformador, o clipe também passa um pouco desse ideal transformador. Quando a gente pega fogo na cabana, a cabana acaba se tornando as cinzas, e depois as cinzas acabam se tornando adubo para aquela flor, na qual a flor foi usada para fazer alquimia, para a gente ter um estado alterado de consciência. Um ciclo, né? Volta Exatamente. tudo e tem esse elemento, né? Mais esse signo que é o fogo, esse elemento que é o fogo, que acho que não poderia faltar, né? Num tema desse e tudo mais. Deixa eu mandar um beijo pra Lu, pra Vésia, eu não sei se ela tá aí ainda, Lu. Minha prima, te amo. Obrigada por estar aqui assistindo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos fazer o seguinte: vamos ver. O Giva, gente, o Giva escolheu uma cena do clipe que tem um motivo por ele ter escolhido. A gente vai assistir um pedacinho
só bem rapidinho e conversar um pouquinho sobre essa cena, né? Põe, tamo aí vamos colocar pra gente ver? Ai, adoro. E é onde tudo. Mas essa cena é sensacional. Eu até quero falar rapidamente que antes de você comentar, eu tive o prazer e agradeço os meninos. Na época eu tinha feito um curso de direção de clipe e os meninos muito gentilmente me chamaram para assistir um dos dias da gravação para aprender, né? E foi muito rico para mim e eu tive a oportunidade de presenciar a gravação dessa cena. Antes de falar assim da gravação em si, essa cena, assim, como simbologia para você, Diva, falar um pouquinho dessa cena e das referências, enfim, da onde surgiu isso, como que foi essa construção? Assim, se você for perceber o formato da cabana em triângulo, né, que é o símbolo do fogo na alquimia. O fogo é um dos pilares principais da alquimia, né, que é através do fogo que também se obtém parte do processo de alquimia. Então, isso também fazia parte do planejamento de toda essa metáfora, né? E deu uma dor no coração, na verdade, de ter queimado a cabana, porque ela tinha ficado tão linda, a gente estava pensando em usar ela assim, Ela passeio. ficou mesmo, E é aí verdade. tem essa cena da gente atear fogo na cabana e ver ela queimar de longe, porque quando a gente se transforma, a gente se enxerga como terceira pessoa, né? A gente vê a gente mesmo de longe, assim, o que a gente é hoje, no que a gente se transformou e do que a gente era antes. Teoricamente, esse é o processo da nossa autotransformação, do autoconhecimento, né? Uhum, Então, quando ateia o fogo, que é o fogo é um dos pilares da alquimia, também simboliza esse processo de transformação, né? Da destruição para você se renovar. Então, esse é uma das mensagens do clipe Alquimia que tá passada aí. não, essa cena é muito legal. E assim, falando das gravações, você esperava que fosse desse jeito? Era exatamente assim que você imaginava? Como é que foi? Porque foi assim, tinha uma chance só, né, de gravar, a verdade era essa. É, senão não ia ter outra cabana e foi assim, perfeito, né? A cena ficou linda, a gravação foi super tranquila, né? Deu tudo certo. Você esperava, assim, que era isso mesmo? Ou você não conseguia imaginar como ia ser? A gente, quando foi chegando no final para gravar essa cena aí, a gente estava super ansioso para saber como que ia ficar, né? Mas, na verdade, eu não conseguia prever, porque tudo que foi Uhum. passado, tudo que a gente tinha de ideia, foi antes da pandemia, né? Então, o clipe acabou sendo uma outra coisa que a gente não imaginava e era um negócio novo para a banda, assim. Porque a gente ficava falando entre a gente, assim, né? Como que vai ficar, né? Que cena que a gente vai gravar agora? A gente ficava perguntando pro diretor o tempo todo, assim, e agora, o que a gente vai? E amanhã, o que a gente vai gravar? Não sei o quê. Porque a gente não sabia, a gente sabia antes da pandemia que eram outras ideias, e aí todas as Uhum. ideias, roteiro, teve que ser adaptado para a realidade da pandemia, né? Sim. Locação, figurino, tudo, a gente teve que adaptar tudo. Então, a gente conseguiu, o pessoal da produtora desempenhou com maestria o papel de adaptar o roteiro. A gente gravou 2/3 do clipe na chácara do Danilo, né, o Uhum. alquimista da banda. Inclusive essa cena, né? Essa cena da cabana também, né? Sim, Essa que a gente viu agora. a gente usou os bambus que estavam caídos lá, do bambuzal da chácara dele e tal. E 1/3 foi gravado numa cachoeira que é perto da casa dele também, né? Quando a Uhum. gente está dentro da água ali, aquela água gelada, depois a Larissa vai falar melhor.
Mas era perto da casa dele, então deu para fazer tudo ali. O pessoal veio, passou o fim de semana e a gente gravou tudo num fim de semana só. Oi, Aí, ó, Kaique, pelo o fogo a Kaique, natureza se renova, isso aí. Foi isso que sabe as aconteceu palavras. lá na hora. E assim, vou falar de quem estava lá nos bastidores assistindo. Apesar de ser uma gravação, né, e a gente estava ali visualizando um trabalho acontecendo, eu acho que essa sensação do que você descreveu estava ali presente, sabe? Dava para ver em vocês, integrantes, enfim, todo mundo que ficou ali acompanhando o dia todo aquele processo, foi para fechar com chave de ouro o dia mesmo, foi bem legal, bem bacana mesmo essa cena. E vai ter mais, Diva? Vai ter mais clipe da Fred Groovers para a gente poder assistir? Como é que tá aí? Já vamos pro próximo? Ah, eu não sei se eu tô autorizado a falar, mas tô sim. Ó, A gente tá, spoiler, a gente tá spoiler. trabalhando, a gente tá trabalhando um single novo já, e já tem uma ideia mais ou Hum, menos de clipe, e o tema é meio parecido, então a gente já tá até cogitando assim, o clipe ser uma continuação desse clipe Alquimia, porque os temas são realmente muito próximos, assim, legal, abordam hein? algumas coisas bem parecidas. E é isso. Pô, que bacana. Ó, a gente vai conversar um pouquinho com a Lari, para ela também poder falar como, assim como o Giva trouxe, né, todo o processo dele, ela também vai falar um pouquinho do ponto de vista de atriz, né, porque a nossa proposta hoje, como eu falei, é de ser uma live da gente abordar esse processo do ponto de vista dos artistas, dos integrantes da banda, no caso da Lari como atriz, né? E aí na live que vem a gente vai entrar na parte técnica, pessoal. Então isso é bem legal também. Giva, obrigada por enquanto. Fica aí que daqui a pouco eu te chamo. Beijão, daqui a pouco eu te chamo de novo. Vamos falar com a Lari? Lari, cadê você? Oi, Oiê, tudo tudo bem? bem? Tudo bom, Tudo obrigada, bom. viu? De você ter aceitado, brigadão mesmo. Vai ser muito bom você falar um pouquinho Eu pra que gente. agradeço. Eu que Ah, agradeço o convite. Lari, se apresenta, fala um pouquinho, você é atriz, conta aí pra gente. Eu sou a Larissa, né? Sou atriz do videoclipe. Já estou envolvida com a arte há algum tempo. E é isso. E é isso, né, Lari? A E é musa do isso. clipe Alquimia. Vamos começar falando então, assim, você já tinha participado de algum outro clipe? É uma coisa nova para você? Como é que foi? Assim? Já tinha feito videoclipe? Videoclipe não, foi totalmente novo para mim. Nunca tinha participado antes. Mas você já tinha feito produções audiovisuais, alguma coisa assim? Você já tinha participado de cinema? Sim, já O que tinha que você feito já algumas tinha feito coisas. dessa? Audiovisual já tinha feito na Casa do Teatro, né? Algumas produções. Mas, Uhum. assim, videoclipe com roteiro, tudo certinho, uma coisa externa mesmo, foi a primeira vez. Legal. Mas você teve acesso ao roteiro? Como que foi, assim? Vamos por etapas, que nem a gente conversou com Giva. Você foi convidada para fazer o videoclipe, você aceitou, e aí você participou do roteiro, você sabia do roteiro? Como que foi para Não, não você? sabia. Eu recebi o convite e Hum, eu já conheci o trabalho dos meninos, já acompanhava há algum tempo. Fui ao show de lançamento da música, desde aquele momento eu já tinha curtido muito. E aí, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, porque eu já estava admirando há muito tempo o trabalho deles. E aí, poder fazer parte, estar envolvida com mais um trabalho, para mim foi, assim, uma honra. E eu não tive acesso ao roteiro. Isso foi uma coisa muito, também, assim, foi nova para mim. Por uhum. tanto a questão de não ter participado antes de um videoclipe, e também o fato de não ter, assim, tido acesso ao roteiro foi novo para mim, porque
a cada cena foi uma experiência nova, assim, né? Eu tinha que ir Você, descobrindo de acordo com o que ia rolando ali. você estava acostumada com o roteiro de produção, acho que você fez algum curta-metragem, foi isso? Você fez algum curta, ou não? Você fez produção, alguns vídeos na Casa do Teatro? Já participei de curta-metragem na casa, figuração, mas, assim, também sendo protagonista, foi a primeira vez. Tem isso também, né, Lari? Você Também. era protagonista ali do clipe. Como é É, que foi assim, essa sensação, sabe? De ser a protagonista do clipe? então, é outra coisa também, porque você acaba sendo o centro da atenção, assim, né? Claro que a música, a alquimia, os meninos são a atração principal, mas tendo eu ali também como o norte das cenas, é uma responsabilidade. Porque de alguma forma você é um elemento ali chave da história do clipe, né? No fim das contas, é você que proporciona para eles essa alquimia, essa transformação que o Giva falou, né? Então, é um Sim, elemento super importante ali. Você estava falando da questão do roteiro e eu perguntei dos curtas porque a gente sabe que o curta é completamente roteirizado, né? Cena por cena. sim. Então é diferente mesmo. Até na live que vem a gente vai conversar um pouco sobre roteiro com o Felipe, porque tem clipes que têm roteiros mais simples, outros que têm roteiros cinematográficos, que são cena por cena roteirizado como um curta, né? E Uhum. nesse caso, o roteiro era mais, acho que acredito que mais pontual ali para a direção tomar um rumo, mas não tinha cena por cena, então você teve que. Como é que foi a preparação, assim, Lari, para as gravações? Quanto tempo antes você ficou sabendo? Como que foi esse espaço de tempo até gravar? Do convite até gravar mesmo? Então, o convite, ele aconteceu antes da pandemia, né? Temos uma Então, pandemia no meio, né? Tem esse detalhe. temos a pandemia. Então, É. levou um tempo ainda do convite até o momento das gravações. Então, teve esse preparo, assim. A minha preparação, na Uhum. verdade, foi buscar conhecer os significados, né? Porque a música, a alquimia, Ah, tem muitos legal. significados, né? Sim, Então, eu sim. busquei me aprofundar um pouco nessa parte, para entender o que eu ia fazer, né? E só que essa questão do roteiro, a gravação em si, tem essa diferença de, por exemplo, um curta-metragem, que é totalmente pontual, como você falou. Eu já participei em figurações num Uhum. curta-metragem, e mesmo sendo figurante, era muito assim, pontual o que eu tinha que fazer, o momento que eu tinha que entrar, Sim. as ações que eu tinha que fazer, né? E no clipe, não, foi algo muito aberto, assim. E para mim eu achei que foi muito bom, porque isso acaba tirando alguns vícios do ator, assim, né? De já, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter tal ação. E quando não tem isso já pré-definido, a gente acaba tendo uma liberdade maior, né? Para se jogar mesmo no momento da gravação. Foi o que aconteceu. Isso é bem legal, mesmo porque acontece, né? No clipe tem uma liberdade maior de roteiro, até de mudar o que vai acontecer ali na hora, né? Isso acontece bastante, Sim. é normal. E você chegou a se inspirar, assim, em alguma figura, em alguém, ou não sei, em alguma coisa para fazer? Então, como a música, os significados da alquimia está muito ligado à natureza, eu busquei me inspirar nisso, nessa ligação com a natureza, sabe? Uhum. De. Nem sei como explicar, na verdade. Mas uma coisa de sentir mesmo o momento, de como teve os elementos todos presentes ali na gravação do clipe. Então, eu pensei muito nisso, de estar me conectando com a natureza durante a gravação. Para dar o Legal. sentido realmente do que a música passa, né?
E tinha toda Algum uma deles. construção assim, que a gente sabe que ajuda muito nessa hora, que é o local, Aham. o próprio figurino, né? Isso tudo vai ajudando a chegar lá, né, Lari? Construir, assim. Sim. Lari, você separou uma cena também, né? Você separou uma cena do clipe para a gente dar uma olhadinha. Acho que a gente vai assistir então, depois a gente fala um pouquinho sobre ela. Vamos ver, Panha tá Certo. aí? Produção? Vamos ver. Ah, essa transição é muito legal. Muito legal, Lari. Essa cena que você está pintando os meninos, né? Primeiro assim, por que você escolheu essa cena? Tem algum motivo? É porque você gosta do resultado? O que foi, assim? Sim, escolhi porque eu gostei muito do resultado e também por Uhum. conta dessa transição mesmo que você comentou. Eu Uhum. achei sensacional, assim, vendo ela É que pronta. mostra exatamente essa coisa, né, de você ali colocando os meninos em contato, né, com Uhum, aquele outro mundo ali, onde eles estavam experimentando uma outra realidade e tudo mais. sim, E, e essa cena de você pintando, então tem toda essa simbologia, né? De... sim. É Foi linda essa exatamente por cena. isso. Nossa, eu amei, assim, quando eu vi ela. E é exatamente isso que você falou, de estar colocando eles em contato, né? Se deitando e depois o Danilo se levantando da cachoeira, que eu acho que tem muito a ver com o que o Giva falou também, de estar num outro plano, né? É uma coisa mágica, assim. E é todo um processo de transformação. Eu acho que essa cena mostra também muito bem isso. Sim, com certeza, ficou muito bonita. Eu queria que você contasse, assim, sei lá, alguma curiosidade. Se bem que a gente vai deixar um pouco as curiosidades para olhar as Pro final. fotos, os bastidores. Mas tem alguma coisa assim que você falar? Tem coisa numa produção audiovisual que o público nem imagina que acontece, nem imagina como que é. Sim. Por exemplo, o tempo de gravação, né? Essa cena, por exemplo, Hum, tem, sei lá, uns 20 segundos. Mas a gente gastou um bom tempo para fazer ela. Tanto que foram em dias diferentes. É, a cena em que eu tô deitando os meninos foi em um dia, a cena da cachoeira foi em outro. É, foram repetidas algumas vezes. Então, às vezes, a gente olha a cena pronta e nem imagina o é. tempo que ela foi, o tempo que levou para ela ser feita, o que aconteceu, quais foram as sensações. Então, tem várias coisas assim, que são envolvidas. Eu acho que, num geral, assim, né, a maioria das pessoas não fazem nem ideia, né, o quanto às vezes um Sim. frame, né, porque, por exemplo, aquela parte que você está pintando os Uhum. meninos, né, é só um framezinho ali, mas teve todo um preparo ali de posicionamento, de enquadramento, de não Sim. errar a pintura, porque É. a posição da sua mão, né? Eu tô falando isso tudo, gente, porque esse dia eu Sim. estava junto e acompanhei. E a gente sabe, né, na produção audiovisual, o quanto é trabalhosa uma cena. Às vezes ela é pequena, mas ela demora, às vezes, sei lá, 30 minutos uma cena que vai ter assim um 2 segundos. pisca. É, então valorizem, por favor, É. valorizem. Lari, o Giva falou da representatividade, né? Eu achei super legal que ele colocou isso. Eu não, eu, por exemplo, e acho que a maioria do pessoal não sabia que existia essa intenção pontual ali em você, né? Que queriam te escolher. E como é que você se sente assim? Queria que você falasse um pouquinho dessa questão da representatividade, tanto como mulher, mulher negra. Primeiro que eu fiquei muito feliz em saber isso, né? Que eles já tinham
eu em mente para fazer o clipe, então isso nossa, eu fico muito feliz, sou muito grata. E então, a questão da representatividade, ela é muito importante, né? Porque eu acredito que a representatividade, ela está totalmente ligada também à formação da identidade das pessoas. Então, eu ser mulher negra tem um papel muito importante, assim, social. Por exemplo, pegar um exemplo pessoal mesmo. Quando eu era criança, não tinha, assim, pessoas... Referências, né? Referências, exatamente. Não tinha referência da mulher negra. Então, o que eu via era mulher branca do cabelo liso, por exemplo. Então, era essa referência que eu tinha, era essa pessoa que eu queria ser. Então, a representatividade está totalmente ligada também a esse processo de identidade, né? Quando eu me vejo nos lugares, eu sei o que eu sou, quais são as minhas raízes, abre espaço para esse autoconhecimento. Então, acho que é muito importante para a formação mesmo da identidade, da subjetividade, o que eu acho, o que eu vou pensar, o que as pessoas vão pensar, o conhecimento das pessoas sobre as raízes. Então, tem tudo isso, acho que nessa questão. E tem essa questão da referência mesmo, né, Lari? Que assim, uma Também. menina, né, uma criança negra, menina, que ela vê você no clipe, por exemplo, ela pode se inspirar ali porque ela se identifica. Então, ela consegue se identificar e falar: olha, né, eu quero ser como ela, sou como ela, na verdade, né? Isso, Achei muito exatamente. legal isso. Que bacana. Exatamente isso. Vamos chamar o Giva de volta? Panhã, resgata o Giva aí. Traz ele de volta para a tela para a gente conversar mais um pouquinho, que daqui a pouco a live se encerra também. E vamos passar imagens da gravação, porque eu acho que depois, gente, não esqueçam, entra lá, assiste o clipe, é lindo, vale a pena, assim, dá uma força para os meninos. Deu um trabalhão, né? Ó, tá aqui o link, vamos assistir, depois vocês correm lá no YouTube, compartilha, curte. Mas acho que é super legal a gente mostrar por trás das câmeras, né? Porque no fim das contas, para quem quer entender o processo de um clipe ou até fazer um clipe, é isso que a Lari estava comentando, né? Dá trabalho, tem todo um processo ali. E aí vamos ver as fotos agora, a gente vai comentar os perrengues que vocês passaram, né? Vamos comentar tudo aí. Não é só glamour, não. Vamos ver. Essa aqui teve a parte, tem uma parte que mostra a banda tocando, né? Então teve toda essa. Eu não sei, Giva, eu não estava nesse dia. Essa parte da banda tocar demora também? É um processo que passa várias vezes? Como é que funciona? Foi um processo demorado porque a captura das cenas foram dos músicos individual e depois na banda no geral, né? Então tinha a adaptação do individual, tinha a regravação do individual, tinha tudo, né? O enquadramento ideal para colocar individual, depois o enquadramento ideal para colocar a banda toda. E aí foi realmente um perrengue. Parece que é só tocar, né? Parece que é só tocar e vai gravando, não é assim. Vai nessa mesmo. E aí a gente ali no meio do mato ali, os insetos que estavam saindo do portal do inferno, assim, velho. Só batia na gente feito kamikaze, assim, velho. Falei, nossa. E essa parte aí foi a primeira do clipe, né? A gente começou por aí. Primeiro dia de gravação. Foram quantos? 3 dias de gravação, né, Giva? 3 dias. 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Não. Olha sábado, domingo, como segunda. era a cabana. Olha como era a cabana antes de queimar. É de dar dó, né? É de dar dó, mas ela ficou bonita queimando também, vamos ser sinceros, né? Ficou bem legal. Né? Aquelas Pode coisas passar, subindo. Paninha, para a gente ver a próxima.
Aí tem a foto só da cabana. Nessa parte a gente vê um pouquinho da alquimia que rolou ali, né? Eu achei interessante essa foto que vocês tiveram que abrir a cabana, uma das partes teve que abrir para poder ter espaço ali para gravar, foi isso. O pessoal da produtora ali, eles já pensaram nisso, né? Quando a gente estava fazendo a cabana, eles já pensaram de fazer a lateral removível, fácil assim de tirar e pôr, sem ter que desmontar tudo. Já para legal takes assim. Né? Isso é bem interessante, né? Quantos detalhes tem que pensar. Vamos ver a próxima, Penha. Então, eu queria chegar nessa foto. Para quem não sabe, quem vai assistir lá o clipe, rolou uma alquimia real, né? Isso que é bacana. Rolou uma alquimia de verdade ali, né, Giva? Foi isso? Sim, o Danilo, ninguém melhor que o Danilo para ilustrar esse momento aí, né? Ele é o alquimista mesmo. Cheio dos aparatos, inclusive. Mais uma cena gravando ali na lateral da cabana. Vamos ver, Penha, mais uma. Qual é a próxima? Essa cena é bem legal, né? Que tem também no clipe um close dela pingando a gota. É bem emblemática essa cena, achei muito bacana. As alquimias da Lari. Vamos ver a próxima. Pode passar. Um fato curioso também, que o clipe ele não foi gravado cronologicamente, né? A gente gravava uma parte aqui, depois gravava o final do clipe ali, sem saber que era o final, depois gravava uma outra parte, e não tinha conexão nenhuma, assim, durante o processo de gravação, uma cena com a outra, assim. É muito louco. Por isso que a gente não sabia o que ia acontecer. É engraçado, né? As gravações são sempre fora de ordem, né? Isso é uma coisa curiosa também da gente falar. Olha a alquimia rolando ali, gente, borbulhando. Muito legal. Essa cena que os meninos estavam lá deitados, né, Lari? Que foi ali sequência daquela cena que você passou pra gente, né? Assim, depois no final do clipe. Pode ir passando, Penha, que a gente vai ver essa parte de que tem algumas fotos dessa filmagem dos meninos no chão. Acho que tem mais uma, que é se eu não me engano, inclusive a que a Lari trouxe pra gente o vídeo. Olha lá, todo mundo tá jogado no chão. Vamos ver a próxima, Penha, por favor. Essa cena, acho que dá para ver ali que a Lari está apontando o dedinho para a câmera, né, Lari? Como é que foi isso aí? Conta essa cena pra gente. Então, essa cena é exatamente a que você comentou. Estava posicionada para fazer a pintura nos meninos e eu já tinha meio que ensaiado como que eu ia fazer o movimento, porque ia ser uma vez só. Então, foi esse o processo. Eu já tinha ensaiado como que ia fazer e foi essa cena da pintura no rosto dos meninos. E para quem, assim como eu, ama olhar os enquadramentos, para quem tá de olho nessa parte, a Lari tá apontando o dedo para a câmera, porque é como se a câmera fosse a testa dos meninos, o rosto onde vai pintar, né? Então essa cena ficou muito legal, gente. Vai lá depois assistir o clipe. Vamos ver, Penha, a próxima? Lari tocou um pouquinho, né, Lari? Também rola isso, né? Tem que tocar também. Vamos ver. Não sabia nem segurar a flauta, mas tudo bem. Pode ir passando, Penha, para a gente ver as próximas. Que aí são os bastidores, algumas fotos, mais uma da Lari ali se posicionando. Pode passar, Penha, por favor. Chegamos no fogo. Essa é bem legal a gente ver as fotos, né, para entender como foi os bastidores dessa atear fogo na casinha. Nossa, olha lá que legal, muito legal. Essa foto ficou sensacional. E aí, até no clipe, né, eles
foram colocando assim de uma maneira bem sutil as cenas, então é legal ver as fotos para entender como que realmente, porque realmente pegou fogo total ali, né? E foi muito bacana, os meninos conseguiram tirar muito proveito aí, né? Até o final, ó, já estava terminando de queimar e eles estavam ainda pegando algumas imagens ali, a equipe. E é aquele negócio, né? A gente só tinha uma chance para pegar essa combustão espontânea da cabana, porque era uma coisa muito rápida, e a gente só tinha uma chance para pegar esse fogo. Então, eles ficaram um bom tempo ali pegando todos os detalhes do fogo, tal, para aproveitar mesmo, né? Se algum take desse errado, tinha vários. Não, foi muito legal. Essa foto eu acho muito interessante. Vocês deitaram, teve que deitar todos na cachoeira, é isso, né? E esse foi o dia que vocês passaram frio, é isso? Porque a gente sabe que rolou essa história aí. A cara do Giba, já contou. Oh. Que horas que vocês estavam gravando isso? Dentro da água da cachoeira, viu, gente? Ó, detalhe, da cachoeira. Era de manhã, né? Era tipo umas... Eu nem sei que hora que era, umas 8, 9, não lembro. Por aí. Daí pra antes ainda, porque teve uma cena antes disso daí que a Larissa foi gravar, que é o começo do clipe mesmo, dela andando no mato, assim, indo lá pegar flor. Isso. Foi o começo desse dia aí, ela foi já de madrugada, né? Era umas 5, né, Lari? Umas 5h30, 6 horas, ela já tava lá, assim. E a gente chegou depois, né, já na mesma locação, ela já tava gravando com esse vestido aí, aquele frio, e já tava aquela neblina, assim, aqueles orvalhos no mato. Eu falei, nossa, como que... Foi bem isso. E aí a cena que ela mergulha o Danilo, todo mundo na água, ou seja, todo mundo passou frio, né? A verdade é essa. Mas valeu a pena, porque as cenas da cachoeira são sensacionais. A equipe também entrou na água, né? Então ninguém se livrou. Na verdade, só o técnico de câmera ali que entrou, a galera não queria entrar, não. O resto não. Com razão, a gente estava passando bastante sofrimento. Eu imagino. Vamos ver? Tem mais? Acabou? Tem mais fotos? Acabou as fotos. Inclusive tinha uma foto que tava só a Lari e o Danilo dentro da água e todo mundo em volta, tipo, vendo o amiguinho sofrer. Sabe uma coisa assim? Falei, nossa, devia estar muito frio. Não, aí tem uma curiosidade também, foi um negócio engraçado que aconteceu, porque foi entrando um por vez, assim, aquele que entrava primeiro, velho, já gritava, sofria. A gente tá falando isso, mas não é exagero, a gente tava sofrendo mesmo. E também teve uma hora que a gente tava zoando com o Manu, né, porque ele tava postergando para entrar, assim, a gente, vai, Manu, entra, não sei o quê. Aí ele foi entrando assim, pôs o dedinho do pé primeiro, com cuidado. Aí ele tropeçou, caiu de cabeça dentro da água, assim, de uma vez. Aí, no fim das contas, a gente zoou tanto com ele, que ele se deu melhor do que a gente na água gelada ali. Ele falou, não, agora tá de boa, agora já caí de cabeça mesmo, né? E a gente tá estalactite formando no nariz, assim. Ai, gente, foi muito divertido acompanhar aquele dia, foi muito rico, assim, para mim também. E parabéns, né, pelo clipe, ficou sensacional. Pessoal, assistam. Vamos mandar beijo aí, ó, Lucas, Diego, Kaique, a Cibele tá aí também. Obrigada de vocês terem acompanhado. Luquinha a gente já vai chegando no fim também. Tem amigos seus aqui, né? Apareceu um pessoal também falando, e aí, Giva? Luquinha Chagas, um grande amigo aí. Gente, obrigada de vocês terem curtido. Eu quero agradecer de novo o Concult, né, por ter proporcionado aí através do edital da gente produzir essas lives. Reforçar que a semana que vem tem, dia 6 às 20 horas, tem live ainda falando sobre esse processo de criar um videoclipe. A gente vai nessa parte mais técnica. Obrigada, eu acho que foi muito, muito rico esse conteúdo que a gente conseguiu passar, né, para o pessoal aí que de repente quer se aventurar a fazer um clipe. Não tenham medo, né, Giva? Vai que, né? Se joga na água gelada.
Se joga na água gelada. E quem quiser ver o clipe, gente, entra lá no YouTube dos meninos da banda Fred Groovers, vê o clipe na íntegra. O Panhan vai colocar de novo aqui o link. Tá, e a gente agradece, a Solo agradece muito, muito, muito de vocês terem topado. E é isso, gente. Obrigada. Um beijo no coração de vocês. Eu que agradeço também. Valeu demais, gente. Meu agradecimento novamente aos meninos da Fred Groovers por me convidar, pela experiência que foi muito rica. Muito obrigada. A gente agradece, obrigada. né? Pô, a gente só tem gratidão eterna contigo e com o pessoal da Solo também. Valeu demais. Obrigada. Que lindos. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Beijo, Boa gente. noite, um beijo.